Você já parou para pensar que, talvez, apenas talvez, a forma como você está orando esteja impedindo Deus de te responder? Sim, eu sei que parece absurdo. Afinal, Deus não vê o coração? Mas, e se a sua postura estiver gritando algo que nem sua boca tem coragem de confessar? E se orar deitado, como muitos fazem à noite, não for apenas uma escolha inocente, mas o sintoma de uma fé que está adormecendo? Eu sou o Billy Graham, e hoje quero te mostrar algo que mudou a vida de milhões, e pode mudar a sua em minutos. Você já reparou na maneira como o seu corpo reage quando algo realmente importa? Quando você recebe uma notícia que mexe com seu coração, você automaticamente se ajeita na cadeira, levanta, caminha, suspira fundo. O corpo fala, e na oração, isso não é diferente. Quando me perguntam, Billy, orar deitado é errado? Eu não respondo com uma doutrina, mas com uma pergunta. O que a sua postura diz sobre o valor que você está dando àquele momento com Deus? Em uma de minhas cruzadas, conheci um rapaz chamado Joshua, jovem, universitário, cheio de dúvidas sobre fé e sobre si mesmo. Ele me contou, eu oro, mas nunca sinto que estou sendo ouvido. E quando perguntei como ele ora, ele disse, deitado, quase sempre já com sono, depois do celular, só tentando manter o hábito. E aquilo me fez lembrar do que já vi e vivi por tantas décadas. Milhares, milhões de pessoas que acreditam que estão orando, mas na verdade estão apenas repetindo gestos sem entrega. Porque o problema não é a posição do corpo, é quando o corpo revela uma alma distraída, desconectada, cansada demais para estar presente. Você já orou assim? Com os olhos fechando, a cabeça pesada no travesseiro, tentando falar com o Criador do Universo, enquanto a mente já está sonhando com o amanhã, que aí no dia seguinte, mal lembra o que disse a Deus? A verdade é que muita gente transformou a oração em um hábito sem alma, e quando isso acontece, o corpo relaxa tanto que a fé adormece junto. Sabe, quando olhamos para a Bíblia, vemos que a postura de oração sempre esteve ligada a um tipo de entrega. Moisés subia montanhas, Elias se curvava com o rosto entre os joelhos, Jesus se ajoelhava, suava sangue. Não porque Deus estivesse mais atento a quem estivesse ajoelhado, mas porque diante da grandeza dele, o corpo respondia com reverência. Era um reflexo do coração. E isso muda tudo. Veja, a ciência já confirmou o que a Bíblia sempre nos mostrou. Quando assumimos uma postura corporal de atenção, de presença, nosso cérebro entra em um estado mais focado, mais sensível. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Virgínia demonstrou que as orações feitas com o corpo ativo, em silêncio e com propósito, geram padrões neurais associados à concentração profunda e à paz interior. Não é misticismo, é fisiologia, é espiritualidade viva. Lembro de uma noite em Nova York. Após um longo dia de evangelismo, sentei no quarto do hotel, exausto. Eu poderia ter feito uma oração rápida, deitado na cama, mas algo me impulsionou a ajoelhar. Ali, sozinho, com os joelhos no carpete e as mãos no rosto, eu disse apenas, Senhor, obrigado por me usar mesmo cansado. E naquele momento, no silêncio, senti uma força que não vinha do meu corpo, mas da presença dele. Aquela oração durou minutos, mas o que senti ficou comigo por semanas. A postura foi só o começo, mas foi ela que abriu espaço para a profundidade. Agora pense em sua rotina. Quando você ora, seu corpo colabora ou atrapalha? Ele se entrega ou se acomoda? Porque às vezes, um simples gesto, levantar, sentar com intenção, dobrar os joelhos, muda tudo por dentro. Você pode ter passado o dia inteiro distraído, correndo, lutando, mas se naquele instante seu corpo diz, aqui estou, Senhor, algo espiritual começa a se mover. E por isso eu te desafio. Hoje, só hoje, antes de dormir, ao invés de orar deitado, se ajoelhe. Mesmo que por 2 minutos, mesmo que as palavras falhem, mesmo que pareça estranho. Haja como alguém que está prestes a falar com um rei, não por obrigação, mas como um símbolo da sua intenção. E depois, observe como a sua alma responde, porque a oração não começa quando a boca fala. Ela começa
quando o coração se curva. E muitas vezes é o corpo que ajuda o coração a lembrar: estou diante do Eterno. E se você acha que isso é pequeno demais para fazer diferença, lembre-se, um grão de fé move montanhas, e um joelho dobrado muitas vezes desperta um céu inteiro. Eu sei que existem noites em que a única coisa que conseguimos fazer é nos deitar e sussurrar um Senhor, me ajuda. Sei porque já vivi isso. Já estive ali, vencido pelo cansaço, pela angústia, com o corpo pesado demais para se ajoelhar. Nessas horas, Deus não nos rejeita. Ele vê, Ele compreende. Mas a pergunta que não quer calar é: isso virou exceção ou virou rotina? Existe uma diferença gritante entre orar deitado por fraqueza e orar deitado por costume. E mais perigosa ainda é a forma como esse costume vai adormecendo a alma sem que a gente perceba. A oração deixa de ser um momento sagrado e se transforma num último item do dia, encaixado entre o celular e o sono. Como se Deus fosse o rodapé do nosso dia e não o fundamento da nossa vida. Eu conheci uma mulher chamada Abigail, numa vila montanhosa da Síria. Viúva, rejeitada, sozinha. Seus dias eram duros, sem alívio. Mas toda noite, sem que ninguém a visse, ela acendia uma lamparina, estendia um pano no chão e se ajoelhava. Aquilo era mais do que um gesto. Era um grito silencioso, uma declaração que dizia: Senhor, minha fé está de pé mesmo quando tudo ao meu redor caiu. Ela poderia ter orado deitada. Ninguém a cobrava. Ninguém saberia. Mas o que ela sabia era que o corpo precisava refletir o que a alma desejava: resistência, entrega, reverência. E é aqui que está o ponto. O problema nunca foi o travesseiro. O problema é o que a oração se tornou. Um sussurro distraído, um resíduo de energia entregue no final do dia, como se Deus tivesse que se contentar com o que sobrou. E quando isso acontece por semanas, por meses, a alma começa a se acostumar com a superficialidade. A oração vira um hábito mecânico, sem profundidade, sem expectativa, sem presença. Eu costumo dizer que o maior inimigo da fé não é o pecado escancarado, é a fé adormecida, aquela que se acomoda. É quando o coração ainda crê, mas já não se move, já não busca, já não rompe o conforto. É quando a oração vira repetição. E sabe o que isso produz? Uma espiritualidade morna. E você sabe o que a Bíblia diz sobre os mornos. Jesus, no Getsêmani, não estava deitado. Ele se afastou dos discípulos, ajoelhou-se e suou sangue. Por quê? Porque a dor era real. Porque a presença de Deus exigia resposta. Não foi formalidade, foi entrega. E é disso que precisamos hoje. Menos comodidade, mais intencionalidade. Menos pressa, mais presença. É por isso que eu te convido a olhar para a sua própria rotina. Quantas vezes você tem orado apenas quando o corpo já está entregue ao sono? Quantas vezes tem dito: hoje eu só vou orar aqui mesmo, deitado, porque Deus entende? Claro que Ele entende. Mas será que isso tem sido um ato de reverência ou apenas uma concessão ao cansaço? Veja, a ciência já mostrou que orações feitas em postura ativa, com consciência e intenção, ativam áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão, ao foco, à gratidão. E isso transforma não apenas o momento da oração, mas o dia inteiro. Um estudo da Duke University revelou que pessoas que mantêm rituais espirituais com envolvimento físico e emocional têm níveis mais baixos de estresse e mais altos de propósito de vida. Isso é poderoso. Isso é real. Que a Bíblia já falava disso muito antes da ciência descobrir. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, ajoelhado, mesmo sob ameaça de morte, ele não buscava o conforto, ele buscava comunhão. Quando Elias se curvava ao chão, ou quando Ana, a mãe de Samuel, movia apenas os lábios com a alma em agonia, aquilo não era performance, era profundidade, era vida sendo derramada. Agora pense comigo, quantas vezes você tem deixado para orar só depois que tudo termina? Depois do trabalho, da comida, das notificações, do banho, do sofá, do celular, depois de tudo? E aí diz: Deus, aqui estou. Mas será mesmo? Está mesmo?
Ou já está meio adormecido, repetindo frases soltas, esperando que Deus compreenda o que você mesmo não está sentindo? Não é condenação. É um alerta, um convite, um despertar. Deus não está preocupado com formalidades, mas Ele honra a entrega, honra a intenção. Honra quando você diz com seu corpo e sua alma: essa conversa é importante demais para ser feita de qualquer jeito. Porque quando oramos com tudo o que somos, algo se move no céu. E algo acorda aqui dentro. Então, não espere se sentir pronto. Não espere estar menos cansado. Apenas escolha. Escolha levantar. Escolha separar um momento real. Porque uma fé viva começa com um gesto simples: estar inteiro, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. E esse gesto, muitas vezes, começa com o corpo, mas termina tocando a eternidade. Durante todos esses anos pregando em diferentes países, cidades, culturas, uma das perguntas que mais ouvi foi: Billy, como eu sei se estou orando do jeito certo? E sempre que ouço isso, eu percebo que por trás da dúvida existe um medo muito maior. O medo de estar sendo ignorado por Deus. O medo de falar e não ser ouvido. E eu entendo esse medo. Eu já o senti, não poucas vezes, em momentos de cansaço, de pressão, de silêncio. E é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar de algo essencial. Orar não é apenas falar, é se entregar. A diferença entre uma oração mecânica e uma oração viva está nesse detalhe invisível. Muitas pessoas acreditam que estão orando porque pronunciam palavras religiosas, mas Deus não se move por palavras. Ele se move por entrega, entrega real, inteira. A oração verdadeira não começa na boca, ela começa no coração. E ela só se torna poderosa quando envolve tudo o que somos: mente, corpo e espírito. Eu me lembro de um jovem chamado Eliabe, um homem simples, do campo. Durante 3 noites seguidas, ele orou deitado. Não por preguiça, mas por medo. Medo de que sua oração não fosse suficiente. Medo de que, por estar deitado, cansado, quebrado, Deus não o escutasse. E eu vejo Eliabe em muitos de nós, orando com dúvidas, falando com Deus, mas sem a certeza de que Ele está ouvindo. Tentando se manter firme, mas sem forças para se levantar. E esse é um ponto que precisamos encarar com honestidade. Você está orando? Ou apenas está repetindo palavras por costume? Você está se entregando? Ou apenas passando por um ritual? Existe um trecho no livro do profeta Isaías que me impacta profundamente. Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é duro, mas é real. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com frases prontas, mas com o coração longe? Quantas vezes dizemos: Senhor, fala comigo, enquanto a mente está vagando entre contas, redes sociais e preocupações? Durante uma cruzada evangelística, conheci uma mulher chamada Esther. Ela me procurou com os olhos marejados e me disse: Billy, eu descobri que a minha oração nunca foi ouvida, porque nem eu mesma estava presente nela. E aquilo me calou, porque é exatamente isso. Muitas vezes, nossas palavras alcançam o teto e voltam, não porque Deus não quer ouvir, mas porque nós nunca estivemos verdadeiramente ali. Eu já estive nesse lugar, em viagens longas. Depois de dias inteiros ministrando, deitei exausto em um quarto de hotel. E ali, deitado, comecei a orar. Mas a verdade é que minha mente não estava conectada. Eu falava, mas pensava em compromissos, em reuniões, em tudo que viria no dia seguinte. E naquele momento, senti algo diferente. Era como se o céu estivesse em silêncio. E foi aí que me levantei, me sentei, respirei fundo e disse apenas: Senhor, agora é só nós dois. Nada mais importa. Foi ali que a presença voltou, porque eu estava inteiro. E talvez esse seja o segredo que muita gente esqueceu. Deus não quer frases bem montadas. Deus quer verdade. Ele quer presença. Ele quer você, por inteiro. Os exemplos estão por toda a Bíblia. Bartimeu não se ajoelhou, mas gritou com fé. Ana, mãe de Samuel, não falou com voz audível, mas moveu os lábios com o coração em chamas.
Neemias orou em silêncio, no meio do serviço, com jejum e lágrimas, e Deus moveu um rei. O que esses homens e mulheres tinham em comum? Entrega. Não foi a posição física, foi a disposição da alma. Hoje a oração virou algo apressado, uma espécie de tarefa que cumprimos antes de dormir. E nessa pressa, o que era para ser o lugar mais sagrado do dia virou uma formalidade fria. Eu vejo tantos cristãos dizendo: eu oro todos os dias. E quando pergunto: mas o que sente? Eles respondem: nada. E eu entendo. Porque o que está faltando não é oração, é entrega. Você já tentou conversar com alguém que não larga o celular? A pessoa está ali, mas não está. Você fala, ela responde com um aham automático. E no fim você se sente sozinho, mesmo acompanhado. Agora imagine como Deus se sente quando fazemos o mesmo com Ele. Estamos ali, mas não estamos. Falamos, mas não escutamos. Chamamos, mas não esperamos resposta. A oração não é um monólogo, é um encontro. É troca, é presença. E se queremos que ela transforme nossa vida, precisamos estar nela de verdade. Talvez você esteja dizendo agora: Billy, mas eu não sei orar assim. E eu te digo, comece sendo honesto. Diga: Senhor, eu estou aqui. Me ajuda a estar inteiro. Esse pedido por si só já é uma oração poderosa, porque a entrega começa com a decisão de parar e estar presente, atento, despido de rituais e cheio de sinceridade. É assim que os céus se abrem. É assim que o sobrenatural invade o natural. Não é gritando, não é decorando versículos. É sendo inteiro, mesmo com palavras simples. Então hoje, quando for orar, desligue as distrações. Feche os olhos com propósito. Respire fundo. Diga poucas palavras, se for o caso, mas esteja ali. Porque Deus não responde palavras, Ele responde corações. Minha esposa Ruth costumava me dizer que os momentos mais profundos da nossa fé muitas vezes nascem do silêncio. E era verdade. Às vezes, o que Deus espera de nós não é um discurso, mas uma pausa. Não é uma performance, mas presença. Eu me lembro de uma noite, em Montreat. A casa estava silenciosa, todos dormiam. Eu estava exausto, mas algo dentro de mim me dizia: levante-se, vá orar. E eu resisti. O travesseiro estava tão confortável, o corpo tão pesado, mas aquele impulso persistia. Até que me levantei. Caminhei devagar até a sala. Me sentei na poltrona perto da lareira apagada. E ali, sem dizer uma palavra por longos minutos, eu senti. Senti Deus ali. Não pelo que eu falei, mas por ter escolhido estar com Ele. A alma estava desperta, presente. Aquilo me marcou. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. O mundo em que vivemos hoje rouba a nossa atenção o tempo todo. O celular vibra, as notificações não param, as obrigações gritam. E no meio desse caos, a oração se tornou uma das poucas atividades onde ainda podemos parar, respirar, sentir. Mas infelizmente, até a oração tem sido feita com pressa. Virou algo que encaixamos entre compromissos, algo que fazemos enquanto o sono chega. E nesse formato, vamos aos poucos perdendo a sensibilidade da fé. Nos tornamos especialistas em palavras, mas estranhos na presença de Deus. A Bíblia conta a história de Lídia, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, mas que tinha um coração atento. Quando Paulo pregava, diz o texto que o Senhor abriu o coração dela para entender. Lídia não foi citada por gritar, por se prostrar, nem por realizar grandes feitos, mas sim por ouvir, por estar ali inteira, atenta. Isso me faz pensar: quantas vezes eu mesmo já falei com Deus esperando uma resposta, mas sem fazer silêncio para ouvir? Quantas vezes pedi direção, mas não parei para escutar? A verdade é que a oração não é só um lugar para pedir. É um lugar para se alinhar. Alinhar o coração, a mente, os planos, os medos. E isso não acontece quando fazemos tudo no automático. É necessário parar, respirar, estar. E muitas vezes isso começa com um simples gesto: sentar com propósito, ajoelhar sem distração, desligar as vozes de fora para ouvir a voz de dentro. Veja, estamos vivendo em uma era de dispressão. O termo pode parecer estranho,
mas define exatamente o que estamos enfrentando. Não é apenas distração, é dispersão emocional. As pessoas estão fragmentadas, metade no passado, metade no futuro, metade na tela, metade na conversa. E a oração, quando feita nesse estado, perde seu poder, porque ela não é feita por partes, é feita por inteiros. Uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center revelou que pessoas que cultivam uma vida de oração profunda e consistente apresentam não só níveis maiores de felicidade, mas também maior senso de propósito, menor incidência de depressão e mais resiliência emocional diante das adversidades. Isso é espiritual, mas é também comprovado. A presença constante de Deus na vida de alguém muda a forma como essa pessoa enfrenta o mundo. Mas isso exige decisão, exige foco e exige uma coragem que parece pequena, mas transforma tudo. A coragem de se levantar, a coragem de pausar, a coragem de dizer: Deus, agora é só o Senhor e eu, nada mais importa. E isso, meu amigo, é mais revolucionário do que parece, porque nesse mundo onde tudo grita, parar para ouvir a voz suave de Deus se tornou um ato de resistência. E é aí que nasce a intimidade, é aí que a alma acorda. E quando a alma desperta, tudo muda. As decisões ficam mais claras, as emoções mais equilibradas, a ansiedade mais controlada, porque você não está mais reagindo ao mundo, você está respondendo à voz do Pai. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou? Não para ser ouvido, mas para ouvir. Quando foi a última vez que a sua oração teve silêncio, pausa, atenção? Talvez esse seja o ponto que está faltando. Talvez você não esteja longe de Deus. Talvez só esteja barulhento demais para ouvir a resposta. Hoje eu te encorajo a experimentar algo diferente. Da próxima vez que for orar, fale menos, sinta mais. Desligue as luzes, desligue o celular, respire fundo e apenas diga: Senhor, estou aqui. E fique, apenas fique, porque às vezes o maior milagre não é o que Deus faz por nós. É o que Ele faz em nós quando finalmente estamos inteiros diante dEle. E isso, meu irmão, minha irmã, isso pode começar agora. Basta uma decisão, uma pausa, um silêncio cheio de fé. E acredite, Deus está esperando. Ele sempre esteve. Minha esposa Ruth costumava me dizer que os momentos mais profundos da nossa fé muitas vezes nascem do silêncio. E era verdade. Às vezes, o que Deus espera de nós não é um discurso, mas uma pausa. Não é uma performance, mas presença. Eu me lembro de uma noite, em Montreat. A casa estava silenciosa, todos dormiam. Eu estava exausto, mas algo dentro de mim me dizia: levante-se, vá orar. E eu resisti. O travesseiro estava tão confortável, o corpo tão pesado, mas aquele impulso persistia. Até que me levantei. Caminhei devagar até a sala, me sentei na poltrona perto da lareira apagada, e ali, sem dizer uma palavra por longos minutos, eu senti. Senti Deus ali. Não pelo que eu falei, mas por ter escolhido estar com Ele. A alma estava desperta, presente. Aquilo me marcou. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. O mundo em que vivemos hoje rouba a nossa atenção o tempo todo. O celular vibra, as notificações não param, as obrigações gritam. E no meio desse caos, a oração se tornou uma das poucas atividades onde ainda podemos parar, respirar, sentir. Mas infelizmente, até a oração tem sido feita com pressa. Virou algo que encaixamos entre compromissos, algo que fazemos enquanto o sono chega. E nesse formato, vamos aos poucos perdendo a sensibilidade da fé. Nos tornamos especialistas em palavras, mas estranhos na presença de Deus. A Bíblia conta a história de Lídia, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, mas que tinha um coração atento. Quando Paulo pregava, diz o texto que o Senhor abriu o coração dela para entender. Lídia não foi citada por gritar, por se prostrar, nem por realizar grandes feitos, mas sim por ouvir, por estar ali, inteira, atenta. Isso me faz pensar. Quantas vezes eu mesmo já falei com Deus esperando uma resposta, mas sem fazer silêncio para ouvir? Quantas vezes pedi direção, mas não parei para escutar?
A verdade é que a oração não é só um lugar para pedir. É um lugar para se alinhar. Alinhar o coração, a mente, os planos, os medos. E isso não acontece quando fazemos tudo no automático. É necessário parar, respirar, estar. E muitas vezes isso começa com um simples gesto. Sentar com propósito. Ajoelhar sem distração. Desligar as vozes de fora para ouvir a voz de dentro. Veja, estamos vivendo em uma era de dispersão. O termo pode parecer estranho, mas define exatamente o que estamos enfrentando. Não é apenas distração, é dispersão emocional. As pessoas estão fragmentadas, metade no passado, metade no futuro. Metade na tela, metade na conversa. E a oração, quando feita nesse estado, perde seu poder, porque ela não é feita por partes, é feita por inteiros. Uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center revelou que pessoas que cultivam uma vida de oração profunda e consistente apresentam não só níveis maiores de felicidade, mas também maior senso de propósito, menor incidência de depressão e mais resiliência emocional diante das adversidades. Isso é espiritual, mas é também comprovado. A presença constante de Deus na vida de alguém muda a forma como essa pessoa enfrenta o mundo, mas isso exige decisão, exige foco e exige uma coragem que parece pequena, mas transforma tudo. A coragem de se levantar, a coragem de pausar, a coragem de dizer: Deus agora é só o Senhor e eu, nada mais importa. E isso, meu amigo, é mais revolucionário do que parece. Porque nesse mundo onde tudo grita, parar para ouvir a voz suave de Deus se tornou um ato de resistência. E é aí que nasce a intimidade. É aí que a alma acorda. E quando a alma desperta, tudo muda. As decisões ficam mais claras, as emoções mais equilibradas, a ansiedade mais controlada. Porque você não está mais reagindo ao mundo, você está respondendo à voz do Pai. Então, eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou? Não para ser ouvido, mas para ouvir. Quando foi a última vez que a sua oração teve silêncio, pausa, atenção? Talvez esse seja o ponto que está faltando. Talvez você não esteja longe de Deus. Talvez só esteja barulhento demais para ouvir a resposta. Hoje eu te encorajo a experimentar algo diferente. Da próxima vez que for orar, fale menos. Sinta mais. Desligue as luzes. Desligue o celular. Respire fundo e apenas diga: Senhor, estou aqui. E fique. Apenas fique. Porque às vezes o maior milagre não é o que Deus faz por nós. É o que Ele faz em nós quando finalmente estamos inteiros diante dEle. E isso, meu irmão, minha irmã, isso pode começar agora. Basta uma decisão, uma pausa, um silêncio cheio de fé. E acredite, Deus está esperando. Ele sempre esteve.